San Silva aqui. Gente, vamos estar falando hoje sobre sarcopenia. Estou muito empolgado, quero estar discutindo esse artigo com você. É em inglês, a gente vai estar decifrando esse dado, tá? É um artigo sobre sarcopenia, de agosto de 2018. Recente, um artigo recente, razoavelmente recente, falando da sarcopenia, dos desafios da sarcopenia e de como o que é sarcopenia e das consequências na saúde do indivíduo e na sua vida. Então, por que eu escolhi esse tema? Porque, gente, eu tenho visto que muita comorbidade ou muita perda de qualidade de vida está bem relacionado com o seu volume muscular, ou a perda do seu volume muscular, ou ganho de volume muscular. Tá? Então, sarcopenia é quando você tem a perda de volume muscular, né, ou tecnicamente falando, de massa magra. Isso é um grande desafio. Então, vamos começar, gente, falando lá sobre isso, porque estamos num período em que você ter comorbidade está bem relacionado à sua condição física, à sua condição de saúde. E a gente vai estar conversando hoje, tá, amigos e amigas queridos, sobre isso, tá bom? Então, o termo sarcopenia foi usado inicialmente para falar sobre perda de volume muscular, perda muscular, envolvendo a idade, né? Ou seja, relacionados à idade. Veja mesmo que é o argumento do autor aqui, falando que esse era a descrição inicial, né, da sarcopenia. Porém, com o tempo, né, a definição de sarcopenia encontrou envolvimento com doenças crônicas, atividades físicas reduzidas, ou inatividade física, né, e dificuldade na mobilidade, e também relacionado com malnutrição. Então, apesar de estar relacionado com idade, a sarcopenia hoje tem uma descrição mais geral relacionada então com a perda de volume muscular. Atenção, você que está me ouvindo, você homem, mulher, jovem e adulto, estamos falando sobre a importância de você ter volume muscular. E a sarcopenia é perda de volume muscular no corpo, aumento de massa gorda e perda de massa magra. Isso chama-se, né, sarcopenia, tá? Sarcopenia é definida então pela perda de massa muscular combinado com alterações físicas e funções físicas que afetam a qualidade muscular, né? Uma definição bem clássica, então, vou só estar mostrando aqui para vocês. Isso é definido como perda muscular, tá? Combinado com alterações nas funções físicas e na qualidade muscular. Deixa eu mudar esse meu lapisinho daqui, para ficar um lapisinho mais elegante. O que é que você acha? Tudo bem? Vamos lá, gente. Então, essa é a definição, né? E eu quero, então, o autor, eu gostei muito dele ter se preocupado em compartilhar sobre isso. Por quê? Porque ele agora define que ele caracteriza, né, que essas duas últimas características do tipo a qualidade muscular e alterações físicas está diretamente ou fortemente associada com morbidade e mortalidade. Veja mesmo, gente, né, o volume muscular está diretamente relacionado, tem uma relação direta entre comorbidade, né, ou morbidade, dificuldade em suas atividades diárias, dificuldade em exercer suas atividades que você normalmente poderia fazer, né, e mortalidade, ou seja, o indivíduo até chegar a óbito. Então, tá relacionado a sarcopenia e a mobilidade muscular, a atividade muscular, funções musculares, está relacionada com qualidade de vida, ou seja, comorbidade ou ausência de, né, e também mortalidade, né? A sarcopenia tem sido reconhecida até pelas organizações, a Organização Mundial de Saúde, né, World Health Organization, olha lá, né, e tem classificado isso como uma doença, tá? A caquexia é
uma complexidade multifatorial, caracterizada pelo aumento do catabolismo e atividade catabólica durante doenças crônicas, tá? E também está vinculado com a alta associação de inflamação. Olha que interessante. A caquexia diferencia da sarcopenia, em que o indivíduo com caquexia ele apresenta uma inflamação crônica, uma doença crônica, né, que provoca então essa perda, esse aumento do catabolismo muscular e, consequentemente, a perda muscular. Então, essa é a caquexia, tá, gente? Eu vou até colorir, se vocês me permitem, de uma cor diferente, porque não vai fazer parte desse artigo, mas eu quero que você tenha isso aí na cachola. Tá bom? Gente, esse artigo vai estar disponível no sansilva.com.br. Você que faz parte dessa comunidade, né, o meu site lá, tem um monte de conteúdo lá exclusivo. Eu vou colocar esse artigo lá disponível para você, tá? E pode ser com minhas marcações e sem as minhas marcações, que vai facilitar o seu estudo, tudo bem? Muito bem, seguimos em frente, tá? As manifestações da caquexia incluem perda de peso com perda de massa muscular e muitas vezes massa gordurosa, tá? Então, a caquexia tem uma característica interessante, é a perda de peso, que envolve perda de massa muscular e perda de massa gordurosa, tá? Essa definição de caquexia, em que a perda de peso é a principal critério, né, que não é encontrado em doenças, nas doenças, né, crônicas, como em algumas gestações, como por exemplo a artrite reumatoide. Isso é muito interessante, tá, gente? A característica da caquexia, que é perda de peso, entre as doenças crônicas, a artrite reumatoide é uma das doenças crônicas que não vai ser caracterizada por perda de peso, tá? Muitas vezes ele vai elaborar um pouco mais, que durante, né, a artrite reumatoide, né, há, na realidade, um aumento, né, da massa gordurosa, tá? E muitas vezes uma ausência de perda de peso, apesar do indivíduo apresentar perda de massa muscular. Então, na artrite reumatoide, o indivíduo pode apresentar, né, uma caquexia, ou seja, perda de massa magra, perda de massa muscular, sem na realidade perder peso. E por que a caquexia? Porque a artrite reumatoide é uma doença crônica que causou esse quadro inflamatório intenso, fez com que o indivíduo, tá, tivesse menos mobilidade, vai falar isso um pouco mais, e ter esse enrijecimento das articulações e muitas vezes, então, a redução das atividades, consequentemente, o indivíduo vai acabar ganhando uma massa gordurosa, tá bom? Isso é a característica, então, aí. E aí vai causar, então, dificuldade na qualidade de vida, nas funções musculares, tá? E também o desenvolvimento, né, de cardiometabólico e também problemas de ossos, tá? Que pode chegar a, inclusive, a... deixa eu marcar isso aqui direitinho. Inclusive, osteoporose, tá? Vamos lá. Então, a sarcopenia tem alguns fatores que somam. Olha que ilustração interessante, né? Está envolvido atividade física reduzida, aumento da idade, resistência anabólica, resistência à insulina, tá? Lipotoxicidade, estresse oxidativo mitocondrial e disfunção mitocondrial, né? Inflamações, lógico, esse estresse aqui, deixa eu só selecionar aqui a corzinha legal, vamos voltar para o azul, né? Esse estresse aqui, né? Vou botar essa setinha para cá, está relacionado, lógico, com esse quadro inflamatório, tá?
Gente, isso é muito importante a gente entender. Veja que fatores como idade, inatividade física, né? Começa então a surgir resistência à insulina, né? O aumento dos sinais inflamatórios, isso é algo que vai acontecer, que é característica então nessas questões aqui da sarcopenia. E problemas endócrinos, né? Olha lá, fatores endócrinos, GH e GH, tá? E lógico aqui, quantidade de testosterona, olha lá, tá? Os níveis de testosterona e disfunção neuromuscular. Isso são alguns fatores, quadros que somam, que contribuem para o surgimento da sarcopenia. Veja que tudo isso aqui está relacionado com a redução do volume muscular, tá, gente? O mecanismo é muito simples, né? Os órgãos contrácteis aplicam força sobre os ossos e aí esse movimento faz com que ocorra, então, a locomoção do indivíduo. Em adição a isso, né, o papel da motricidade e os músculos são essenciais para a homeostase metabólica. Gente, o que é a homeostase metabólica, gente? Sam, o que é a homeostase metabólica? Queridos, homeostase metabólica é quando você adquire o seu estado de saúde, tá? O seu metabolismo está funcionando bem, você consegue ingerir uma quantidade de energia, de alimentos para providenciar energia. Esses alimentos geram energia suficiente que você queima as energias. Isso você tem uma função metabólica boa. Então, o músculo apresenta, voilá, essa ação de melhora no seu metabolismo. Olha que legal, tá? Então, o músculo é um fator chave, é um ator chave, né, na absorção de glicose, no uptake de glicose, no armazenamento de glicogênio, na oxidação de lipídios e na liberação de aminoácidos, gente, e formação, produção de energia. Voilá. Meu querido, minha querida, olha que interessante. Eu vou botar aqui um highlight diferente em vermelho, tá bom, gente? Olha lá. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, que seu volume muscular vai ser responsável para você melhorar seu metabolismo, tá? Inclusive para boa produção de energia. Você tem que ter músculo. Então você reduz os músculos, você reduz as energias, você reduz a condição de você providenciar energia, você vai começar a ter uma resistência à insulina, você começa a ter uma disfunção. Então, o mecanismo em que os músculos são ativadores e atores de você ter uma saúde metabólica é central. Então, ficar no sofá, meu querido e minha querida, está colocando você numa situação de risco. Exatamente. Que tipo de risco, Sam? Porque eu tenho medo de sair e levar uma topada, sair e levar um assalto. Meu querido, seu sofá também é um grande risco para o seu coração, tá bom? Porque o seu metabolismo está sendo afetado. E à medida que você vai reduzindo seu volume muscular, você vai ter desafios metabólicos. Olha que interessante. Há uma relação entre idade, inatividade física e desequilíbrio, disfunção neuromuscular. Tá? A massa muscular declinando com a idade é o fator principal da fatura em que esse tipo 2, há uma degradação do twitch, né? Do tipo 2 de fibra. Né? A média anual de redução de massa muscular, numa média por ano, é de 0,37% nas mulheres e 0,45% nos homens. Então, o homem apresenta uma perda muscular mais acelerada que a mulher. Ou seja, muito simples, o homem foi desenhado para ter um volume muscular maior. Quando você não usa aquele músculo, a velocidade com que você perde músculo é maior, você sendo homem, do que a mulher, tá bom? E esses dados sugerem que esses dados são um pouco, né, conflicting, não são conclusivos, o que ele está falando aqui. Né? Depois de 70 anos, na realidade, há uma redução de 0,70% para as mulheres, 0,7%,
e para os homens 0,9%, quase ser 1% por ano da massa muscular quando o indivíduo apresenta, então, inatividade, tá bom? Essa relação, né? Idade com perda de massa muscular na realidade, gradual, né? E está in the synthesis of the muscle proteins. Está envolvido, então, na síntese de proteínas musculares, incluindo esses que são presentes, né, na parte contrátil do aparato contráctil e mitocôndrias, olha lá as organelas, combinado com proteólise, o controle, né, disfunção da proteólise, no controle da proteólise, tá? Que é a quebra da proteína. Então o indivíduo acaba apresentando uma perda de massa. Opa! Não queria aqui. Uma perda de massa em que isso vai acabar, deixa eu deletar isso aqui, dificultando, inclusive, o metabolismo ou o catabolismo, né, a geração de proteínas, tá? O controle disso. A perda de forças, né? E isso vai aumentando com a idade, tá? A atividade física reduzida ou a inatividade acelerada e a perda de massa muscular e força aumento. Então, o indivíduo, durante o repouso na cama, perde 1 kg de músculo por massa após 10 dias de repouso. Olha lá, gente. Então, o indivíduo hospitalizado de repouso por 10 dias chega a perder 1 kg de massa muscular e 9% dos quadríceps. A força também é reduzida em 9% em repouso absoluto. Não é? Quando o indivíduo, então, por exemplo, uma coisa que tem acontecido muito com indivíduos que têm sido positivados com esse vírus aí que está acontecendo, é que esses indivíduos apresentam uma grande sarcopenia após serem positivados, né? Por conta dessa comorbidade. Você diminui sua atividade física, você fica acamado, então tem um ciclo aí de 10, 12 dias, alguns estão passando por 14 dias, né, com essa luta dessa virose, né? Então, isso tem sido uma característica muito interessante, essa perda de massa muscular, essa perda de volume muscular tem causado, então, isso. E aí, lógico, né, esse desequilíbrio neurológico que contribui para a perda de massa muscular. Mas, gente, preste atenção, 10 dias de repouso absoluto, ou de repouso hospitalar, lógico, o indivíduo está com alguma comorbidade, no caso que nós estamos passando agora, né, você pode ter essa perda de 9%, né? Então, a perda de massa magra muito grande devido à hospitalização, né? Quer dizer, isso é um fator que a gente não está colocando na equação. E isso vai fazer com que você, ou indivíduo que está lutando com esse pós-contágio, com a volta do ganho dessa massa muscular, tá? Então, isso é um desafio que gosta de... Cara, você perder 9% da força do seu quadríceps é uma coisa gigantesca após só 10 dias, tá? Então, veja mesmo, isso fora a disfunção, né, neurológica que pode ocorrer, então, nesses quadros, tá? Então, assim, aqui fala sobre a postprandial, né, a resistência ao anabolismo, né, a perda de massa né, de proteína muscular, né, ele resulta nesse desequilíbrio entre síntese de proteína, né, o anabolismo, e a proteólise, né, que é o catabolismo, né? A síntese da proteína requer um fornecimento adequado de aminoácidos para que venha da dieta, tá bom? Então, isso faz com que esses fatores, somados com
esse repouso, muitas vezes, ou a sua inatividade, vai fazer com que você possa esteja predisponível a começar a gerar um quadro inflamatório. Então vamos ver o que é que ele está dizendo aqui, gente. Gente, eu falando isso porque é o seguinte: a gente está negligenciando algo que é muito importante e eu quero arriscar dizer o seguinte: muito próximo de você fazer. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Fácil de você executar. É você trabalhar no seu volume muscular. É você aumentar a sua atividade física, não só a caminhada, mas agora eu quero falar sobre o seguinte: estamos falando aqui sobre aumento do volume muscular. Às vezes você não tem condições de ir para a academia, tornar-se membro de uma academia. Gente, tem muito exercício que você pode fazer em casa que vai dar você condicionamento físico e vai aumentar seu volume muscular, tá bom? Então, veja mesmo, esse catabolismo ou esse anabolismo, né? Ele gera uma formação de proteína ou degradação de proteína, que esse desequilíbrio pode ser, né? Ele fala aqui, incluindo ATP dependente, ubiquitina, proteossoma, esse complexo, né, de ubiquitina e proteossoma, influencia de várias formas, inclusive como você vai ter nutrientes para lhe auxiliar. Então, assim, a vitamina C natural é um bom suplemento para ajudar você no seu metabolismo. Mas estamos falando o seguinte, ó, não só no metabolismo, mas também na criação de músculo, tá? Então é o seguinte, um dos principais achados nos estudos é que, relacionado ao envelhecimento, tá? É que essa proteína basal, essa renovação da proteína basal, é uma resposta direta ao que está sendo consumido como alimento. Tá? E aí fala sobre postprandial. Resistência à insulina. Gente, a resistência à insulina, a gente está falando aqui, olha que interessante. É fenomenal isso aqui, tá, gente? Que a resistência à insulina tem um papel majoritário no metabolismo de proteína por estimular o transporte de aminoácido dentro dos tecidos, aumentando a síntese de proteína. Atenção, gente. A insulina tem esse papel importante. Então, você apresentar um quadro de resistência à insulina, né? Você apresentar que é um sinal inflamatório, vai influenciar, sim, na sua formação de músculo. Então, muitas vezes, gente, você está aí causando desequilíbrio aí no seu nível plasmático de insulina pela quantidade de açúcar que você está ingerindo. Então, você pode ter picos de glicemia, né, que vai demandar picos de insulina e assim por diante, porque você precisa metabolizar esse açúcar e sua inatividade pode contribuir com isso. Então, não só você ingerir muito açúcar, né, o seu refrigerante favorito, tá, com aquela torta de chocolate favorita, somando esses dois, você tem um pico aí de glicêmico, vai demandar, né, um pico de insulina para quebrar e metabolizar esse açúcar, né? Então, assim, vamos ver o que ele está dizendo aqui. O efeito da insulina no músculo diminui durante a idade. E em indivíduos obesos com resistência à insulina. Ou seja, o efeito da insulina no músculo diminui com a idade. Então, a idade e também em indivíduos obesos. São fatores, a idade e a obesidade, tá? Influenciam, então, no efeito da insulina no músculo, tá? E diminui o efeito da insulina no músculo. Então, eu já tenho 50 anos de idade, tenho o efeito da minha insulina diferente do meu filho de 15 anos de idade. É isso que está dizendo aqui, seja estabelecido. Se eu aumento minha massa gordurosa, ou seja, se eu ficar
tendendo a ganhar gordura, né? Isso vai afetar na ação da insulina a nível muscular, tá? Então a idade é uma coisa e também quanto de gordura isso tem no teu corpo, ou seja, a obesidade, né? A proporção aí, né? Produção, o que é obesidade, hein, produção? O que caracteriza a obesidade? Como é que é o ICM? É 29,9. Então, o IMC acima de 29,9 considera, então, pode ser 30, né? É, o indivíduo, peso dividido pela altura ao quadrado, é isso? Exatamente. Maior que 30, obesidade. Grau 1. Tá. Obrigado, produção. Então, isso faz com que vai alterar, veja bem, gente, que interessante, em relação à sua idade e quanto de gordura você tem no seu corpo. Então, se você já está aí acima dos seus 40, acima dos seus 30, e você está com IMC acima a partir de 30, você já está considerado como indivíduo que precisa perder peso. Em outras palavras, o indivíduo está caracterizado aí como obeso, tá bom? E isso vai afetar o que é que a insulina vai fazer no seu músculo, né? E aqui fala aqui, de forma interessante, a renovação da proteína muscular está relacionada negativamente com a massa gordurosa. Massa gordurosa é produção, assim que se fala? Porcentagem de gordura, né? É. Não, eu estou traduzindo aqui, diz assim, with fat mass. Então, massa gordurosa, traduzindo literalmente do artigo. Já se usa esse termo em português? Massa gorda. Tá? Massa magra, massa gorda. Tá, massa gorda. Porcentagem de gordura. Então, está dizendo, interessante, né? A renovação de proteína no músculo, que é muito importante. O músculo precisa de proteína. Contração muscular, crescimento muscular, precisa de ingestão certa de proteína. Há uma grande tendência de a grande maioria dos indivíduos ingerir baixa quantidade de proteína. Eu li isso em algum artigo e ouvi também outras pessoas discutindo que é mais provável que a gente ingira baixa quantidade de proteína do que acima, não é isso, produção? É mais comum, não é isso? Então é mais comum, provavelmente, tu estás ingerindo menos proteínas do que tu precisas. E está dizendo aqui o seguinte, que a renovação das proteínas musculares são afetadas quando o indivíduo tem uma massa gordurosa, uma massa gorda alta, tá? À medida que você aumenta isso. Então, sugerindo um efeito adverso sobre o volume muscular e a síntese de proteína, que é muito importante. Se você não vai fazer músculo, se você não tem síntese proteica, é simples assim, tá, gente? Então, você precisa entender que a atividade física que promove produção muscular vai auxiliar você no seu metabolismo e o aumento de massa gorda vai dificultar você gerar mais proteína, ter a síntese proteica para gerar músculo. O músculo demanda proteína. E bem provável que se você como a maioria dos seres humanos, tu tens uma grande tendência a certamente ingerir quantidades não suficientes de proteína na sua dieta, tá bom? Então, tá aí uma boa sugestão de você conversar com o seu nutricionista, né? E ver como fazer para ingerir mais proteínas, tá? No músculo esquelético, a produção de insulina, a resistência within, né? Ok, deixa eu fazer isso aqui. Ectópica, acumulação ectópica de lipídios tóxicos, ceramidas e de glicerídeos dentro do músculo esquelético promove uma resistência à insulina. E o músculo resistente ao anabolismo, um fenômeno conhecido como músculo lipotóxico, músculo lipotóxico. Então, a resistência à insulina no músculo esquelético tende a fazer com que haja lipídios que produzam
os lipidilceramídeos e outras coisas que produzem resistência à insulina a nível muscular. Então, à medida que você aumenta aí a sua massa gorda, você tende então a ter dificuldade em fazer metabolismo proteico e vai ter uma dificuldade em gerar músculo, porque o seu músculo não está metabolizando, tá? E adicionalmente a insulina, junto com outros hormônios, são envolvidos na perda de massa muscular. Por exemplo, os hormônios de testosterona, dehidropirantosterona, cortisol, vitamina D, tudo isso, então, né, a insulina afeta o seu organismo a produzir esses hormônios que são importantes, hormônios sexuais, né, a testosterona, a gente sabe que a testosterona está diretamente relacionado também para a produção de volume muscular, né? Se você tem baixa testosterona, você vai ter dificuldade de gerar músculo. Também a geração de músculo encoraja a produção de testosterona, tá? Upsi. Desculpa, gente. O calendário saltando aqui na minha frente. O estresse oxidativo é outro fator que vai somar, que está associado com a perda muscular, né? Com esse estresse oxidativo mitocondrial e nas enzimas mitocondriais, havendo inclusive mutação de DNA, o que a gente chama de epigenética, tá? E, né, eventualmente, alteração de ácidos betas, de oxidação de ácido beta, tá? Assim, fatty acid beta oxidation, é uma posição nos ácidos graxos, tá? Então, o estresse oxidativo celular, a nível mitocondrial, vai causar com que você tenha um estresse oxidativo a nível de ácidos graxos que estão presentes na membrana celular. Isso vai fazer com que você tenha o envelhecimento celular, perda de massa muscular, isso falando a nível de músculo, tá? Em alteração no retículo e disfunção muscular e dificuldade para você renovar seu músculo. Gente, para um pouco. Atenção. Estamos falando de nível muscular, falando de nível celular. O seu metabolismo está sendo diretamente afetado pelo quanto de músculo você tem no seu corpo. Não dá para ficar parado, tá bom? Você tem que fazer alguma coisa. Isso vai trazer uma fatura para você mais tarde ou mais cedo. Você vai ter que pagar essa fatura. Eu prefiro que você faça e provoque a dor agora no teu músculo, que é um sinal de dor, de crescimento muscular, do que você ter uma dor provocada pela ausência de exercício. Tá comigo, pessoal, no Face? Tá comigo, pessoal, no Instagram? Tá bom, gente? Atenção. Eu quero que você faça aqui uma reflexão e veja quanta atividade física você está fazendo a cada 7 dias. Que é um ciclo muito interessante, né? Os 7 dias de segunda a segunda, não, de segunda a domingo, é um ciclo interessante para você mensurar quanta atividade física você está fazendo. A caminhada é muito bom, que trabalha, ajuda o seu metabolismo, mas isso não está relacionado com o aumento de musculatura, tá bom, gente? Então, isso vai fazer com que você melhore o seu metabolismo, melhore a sua concentração, reduza sinais inflamatórios. E eu gostaria de encerrar por aqui, falando o seguinte, em que há uma prevalência de sarcopenia sobre várias populações, tá bom? E assim, eu não vou entrar muito nisso aqui, vamos ver como é que está abordando aqui, porque é o seguinte, ele vai falar sobre a questão da morbidade e mortalidade, tá? Então a sarcopenia está associada com essa função, né, ou essa disfunção e essa habilidade ou perda de habilidade na qualidade de vida, e muitas vezes você então, está propenso a quedas, a osteoporose, dislipidemia, aumento de acidentes cardiovasculares, tá? Tudo isso está relacionado, olha que interessante, doenças imunossupressoras. Então o sistema imune está sendo afetado pela sua quantidade de músculo. E você está vendo uma coisa interessante, você está vendo esse caminho de 2 eixos, né? 2 vias, esse caminho de 2 vias. Eu aumento minha massa muscular, eu melhoro meu metabolismo,
eu reduzo meus sinais inflamatórios, eu reduzo minha tendência a ter doenças autoimunes. Eu baixo minha quantidade de volume muscular, eu aumento minha tendência a ter doenças autoimunes, eu tenho a tendência a ter uma disfunção metabólica e assim por diante. Então, um está relacionado com o outro e tudo depende de você tomar a decisão de fazer com que hoje é o momento da sua mudança de vida. Então, os açúcares, ingestão de açúcar está diretamente relacionado com o aumento da sua gordura. Você diz, eu estou corto gordura, mas se você está se alimentando, tem uma alta dieta de carboidratos processados, carboidratos industrializados, ou seja, derivados da farinha branca, que é um farináceo extremamente industrializado, tá? Isso vai gerar um acúmulo, tá? É um açúcar fácil de ser quebrado, de ser convertido em energia. Então, o seu corpo está fazendo a preferência seguinte: em vez de ele queimar a gordura e transformar a gordura em energia, ele está queimando o açúcar e transformando o açúcar em energia e está guardando a gordura para usar depois. Só que sempre você está tendo uma alta carga de açúcar. Então, você come um café da manhã cheio de farináceo, cheio de carga de açúcar, né? Você tem uma dose, um pico de glicemia altíssimo, né, produção? Lá do café da manhã eu já tenho eu como farináceo no café da manhã com bastante leite, com bastante açúcar, eu já tenho um grande pico aí, não é isso? De uma carga glicêmica altíssima, né, que vai demandar aí, e aí na hora do almoço eu já tenho uma boa sobremesa, né, talvez aí 4, 5 horas depois, né, então eu vou ter sempre esses picos, e o meu corpo vai fazer preferência de queimar esses açúcares em vez de queimar a minha gordura. E vai começar a guardar a gordura porque está fazendo preferência de queimar o açúcar, que é uma energia mais barata. Eu explico isso para o meu filho, dizendo o seguinte: é feito, em vez de você abastecer gasolina no seu carro, qual é o mais barato? É você ir no posto de gasolina, comprar gasolina e abastecer seu carro, ou você comprar o petróleo, refinar o petróleo para gerar a gasolina? É mais fácil você usar a gasolina. Então a gasolina é o açúcar fácil, o açúcar industrializado, é o farináceo fácil ser metabolizado. Então seu corpo queima rápido, bum, 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 e vai ficar sempre pedindo mais, né? Isso, carboidrato de alto índice glicêmico, né? São os carboidratos industrializados e tal. E enquanto ele vai guardando a gordura para queimar depois, seria o petróleo, né? Em vez de refinar o petróleo, não vou refinar petróleo agora, que tem que, né, fazer quebra, tem que fazer a quebra metabólica para gerar a glicemia e tal. Então, isso vai fazer com que você, de fato, possa ter um aumento de gordura e finalmente você vai aumentar a sua massa gordurosa e vai ter dificuldade em gerar massa muscular, você vai estar cada vez mais tendo dificuldade de se locomover e isso vai fazer com que você perca, né, ou haja perda de massa muscular e perca todos os benefícios de ter um volume muscular maior. Quando você tem um volume muscular maior, você vai ter melhor concentração, seu metabolismo melhora, suas taxas hormonais melhoram, tá? Você vai estar tendo uma melhor conexão neurológica, né? Os seus neurônios vão estar inclusive, né, que eles chamam de plasticidade neuronal, com os seus movimentos. Então, essa perda de movimento que você pode ter com aumento da sua massa gordurosa, porque você engordou, né, por sua falta de atividade, vai fazer com que você tenha perda de concentração, perda de rendimento, perda de, inclusive, cognitivo. Então, gente, o teu volume muscular pode decidir o teu sucesso. Tá? O teu sucesso matrimonial, o teu sucesso financeiro, o teu sucesso na carreira. Então, gente, sai desse sofazão, tá bom? Agora, levanta, não faz assim, nem sai do seu sofá. Senta e levanta nesse sofá 30 vezes para você ver. Já está ótimo, você já trabalhou bastante aí, tá bom? Faz isso em 3 de 10, já está excelente, porque você está provocando seu corpo, tá? A atividade. Você foi desenhado para encarar desafios gigantescos. E quando você está acentuadamente buscando conforto, você está sabotando essa grande máquina que é o seu corpo.
A gente viu que, veja, 10 dias de repouso, né? Ou seja, uma pessoa está acamada, 10 dias, a pessoa perde 1 quilo de massa magra, né? Ou seja, de músculo, né? E perde, quanto foi lá? Perde, aqui, 9% da força muscular em 10 dias de repouso. Então, tá aí, gente, a dica. Você está passando por uma pós-pandemia. Você que está sendo aí, você foi positivado e agora está lutando contra os efeitos colaterais. Então, você talvez precise aí ter uma concentração de realmente decidir fazer exercício físico intencional. Tá bom? Um bom exercício para você que tem mais de 60 anos, 70 anos de idade. Você vai na sua poltrona, senta. Tá bom? Sentou na sua poltrona, agora levanta. E faz isso 10 vezes para você ver. Vai ser trabalhar o seu cardio, trabalhar o seu músculo, porque você foi feito para estar em movimento, tá bom? Movimento até muitas vezes de um impactozinho maior, porque isso vai ajudar na sua densidade óssea. Densidade óssea vai reduzir sua tendência à osteoporose, né? Que é a fragmentação do osso, né? Fazer com que o osso fique frágil. Então, atenção às meninas, mulheres aí, né, que tem um ciclo menstrual, perde, né, você menstrua todo mês, seu corpo precisa equilibrar a quantidade de cálcio, tá? E tem que tirar cálcio de algum lugar, e aí vem a gravidez, está gerando um ser do nada, um ser vai nascer dentro de ti com todos os ossinhos, né? Isso é fenomenal. Esse cálcio está saindo em algum lugar e vai sair da tua dieta e principalmente dos teus ossos. Então, quando você não tem atividade física, você vai estar tendendo realmente, a mais cedo ou mais tarde, né? Geralmente mais tarde, a ter um problema de densidade óssea que pode gerar uma fragilização dos seus ossos. Então, pensa nisso, tá? Quero encorajar você que ainda não adquiriu a pulseira da comunidade Zero Mimimi, adquira. Olha lá. Zero Mimimi. Zero Mimimi. Tá? Gente, compra essa pulseira na promoção. Tá 6 e alguma coisa, mas se você comprar 3 pulseiras, tem um descontaço aí. Quero encorajar você a fazer parte dessa comunidade. Comunidade Zero Mimimi é uma comunidade de encorajamento, onde a gente chama as pessoas para fazer parte e fazer esses desafios. Como eu falei, sentar na cadeira e levantar 30 vezes. Você consegue, eu sei que você consegue. Né? Não são grandes desafios assim. Ah, corri uma meia maratona. Né? Saltei de paraquedas. Né? Não por aí, vamos começar pouquinho. Né? Roma não foi construída em um dia. Né? Então vamos fazer aos poucos. Faça parte da comunidade Zero Mimimi, para que você possa desafiar você e você poder viver e experienciar a sua melhor versão. Tá bom? Se você não se inscreveu no meu canal do YouTube, quero pedir a você que se inscreva. Obrigado a todos vocês que estão fazendo parte, tá bom? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar um desafio para quem assistiu até o fim, olha lá. Eu quero fazer o seguinte, o comentário mais elegante não, o melhor comentário no Facebook e o melhor comentário no YouTube, eu vou dar para você 3 unidades do Biovídeo totalmente gratuito. Eu vou pagar o frete, vou pagar os 3 Biovídeos. O melhor comentário. Faz sentido, produção? Como é que vai escolher o comentário? Não sei, a produção vai decidir. Vamos ler aqui, tem uma equipe de redatores aqui, nascemos aqui no meu escritório, e nossa equipe vai escolher o melhor comentário para ganhar 3 Biovídeos, tá bom? Você que está no Facebook, eu quero encorajar você a compartilhar esse vídeo, tá bom? Você que está também no YouTube, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário. A gente vai estar comentando aí um artigo por semana. E esse é o artigo de hoje, a gente falou sobre sarcopenia, que é perda de massa magra ou perda de massa muscular. Tá bom? Gente, besitos. Obrigado pela atenção de todos. Tenham uma excelente semana. Até a próxima semana que vem, com mais uma discussão de um artigo científico aqui com o Tio Sam, tá bom? Está sendo um privilégio para mim poder compartilhar com você, tirar do meu tempo. Meu nome é Sam Silva, trabalhando em indústria farmacêutica há quase 20 anos, doutorado em desenvolvimento de novas drogas. Sou apaixonado por desenvolver pessoas, sou apaixonado por você, por vida. E a razão dessa discussão de artigo é que você seja acrescentado como pessoa, como profissional e como indivíduo. Tá bom?
Gente, até a próxima. Zero mimimi. Puxa.